Cheguei! Você já ouviu falar da primeira serial killer da Inglaterra? Eu acho que você já leu o título do vídeo e já entendeu que alguma coisa esquisita aconteceu, mas hoje eu vou te contar a história da Mary. A nossa não querida Mary. Mas enfim, já pega a sua pipoca, já prepara seu miojo e o estômago também, não sei nem se é uma boa comer, porque essa história é bem absurda. Enfim, vamos pro vídeo. Mary Ann Cotton nasceu no dia 31 de outubro de 1832. Ela nasceu na cidade de Sunderland, na Inglaterra, e o pai dela era muito rigoroso e religioso. Enfim, a infância dela foi um tanto quanto complicada por causa do pai ser rigoroso assim. Por causa do emprego do pai dela, ela sempre ficava indo de uma cidade pra outra pra que o pai não ficasse desempregado. Quando ela completou 8 anos de idade, infelizmente o pai dela, quando tava trabalhando, acabou sofrendo um acidente na mina que ele trabalhava. Ele era minerador. Ele tava trabalhando e acabou caindo de uma altura considerável e acabou falecendo na hora. Pouco tempo depois, a Mary acabou perdendo a irmã dela também. Então foram 2 entes queridos num período bem curto de tempo. Até os 8 anos de idade, mesmo o pai sendo bem rigoroso, ela conseguiu aproveitar a infância. Só que depois que o pai dela faleceu, as coisas mudaram bastante e ela começou a ter que literalmente lutar e trabalhar pra conseguir ganhar o pão de cada dia. Ela trabalhou na adolescência como professora de escola dominical, empregada doméstica, enfim, costureira, ela teve vários trabalhos. Aos 19 anos, ela conheceu um homem que tinha a mesma profissão que o antigo falecido pai dela. Antigo falecido pai dela? Eles logo se apaixonaram e a Mary acabou engravidando. Só que lembra que a gente tá em 1800 e pouco, a sociedade era um pouco esquisita. Então se você tinha um filho antes do casamento, isso era tipo o rolê mais absurdo do mundo. Então eles meio que deram uma fugida, fizeram um casamento às pressas, uma cerimônia um pouco distante da cidade e depois voltaram. Se alguém perguntasse alguma coisa, eles tinham tido filho assim que o casamento tinha acabado. Logo depois eles se mudaram para um lugar chamado Plymouth, em Devon, e construíram o resto da família ali. Ao total eles tiveram 5 filhos juntos, só que apenas uma sobreviveu. A causa do falecimento de todas essas crianças foi a mesma, que é tipo uma intoxicação alimentar chamada de febre gástrica. Logo depois eles voltaram para North East, só que eles tiveram 3 filhos e os 3 faleceram também. Até aí já foram quantos? 5, mas aí 4 morreram. Depois ela teve mais 3, enfim. Até agora ela já teve 7 filhos e os 7 faleceram. Em 1865, o marido dela também teve uma coisa meio esquisita e acabou falecendo. Só que ele deixou aquele famoso seguro de vida que garantiu mais ou menos uns 6 meses sem trabalhar pra Mary. Na época era uma quantia grande de dinheiro e era 35 libras. Hoje em dia, 35 libras... não compra nem um prato de comida lá na Inglaterra, né? Não, prato de comida com... um prato de comida, tipo assim, um banquetão. Um banquetão, exatamente, 35 libras. Você lembra daquela filha que a Mary tinha, que foi a única que sobreviveu? Ela acabou deixando essa filha dela com a mãe dela. No caso, a criança ficou com a avó. Mas essa criança vai voltar daqui a pouco e não vai ser nada legal, mas presta atenção. Uma coisa muito importante também é que nesse casamento que ela tinha com o William, ela traía ele com um homem. Esse homem vai voltar pra história e também é importante, então presta atenção nisso também. Naquela época, esse homem que ela traiu, o marido dela, também era casado. E isso acabou com o emocional dela. Mesmo ela sendo casada e traindo o marido, saber que o cara era casado destruiu ela. Que? Exato. Tem pessoas que gostam de fazer mal para as outras, mas quando fazem de volta... elas ficam, nossa, como o mundo é cruel. Deus, todas as pessoas são más. Depois que o William faleceu e tudo aquilo aconteceu, a Mary desistiu de tudo, largou tudo e foi virar enfermeira. Tinha vários relatos de homens que gostavam de ser atendidos por ela, meio que seduzia eles, enfim. Um desses homens que a Mary atendia como enfermeira era um engenheiro chamado George Ward. E em agosto de 1865, os dois acabaram casando. Pouco mais de 1 ano de casamento, do nada, o George teve uns problemas intestinais e acabou falecendo também. Nossa! Quem foi? Acho que até agora vocês já conseguiram perceber que todo mundo que cruza o caminho da nossa não querida Mary tem um problema intestinal e acaba indo pro saco, né? Então, enfim, com mais um seguro de vida e praticamente quase todos os filhos enterrados, a Mary resolveu se mudar mais uma vez. E ela começou a ser empregada doméstica de um viúvo pai de 5 filhos chamado James. Num dia comum de trabalho, a Mary seduziu de novo, né? A Mary era boa na sedução, mas enfim. Mary seduziu o James e os dois acabaram tendo um relacionamento. Mais um que vai. Pouco tempo depois que eles começaram a morar junto, olha que
que surpresa, que coincidência. O filho caçula do James, o menininho que tava ali pomposo de saúde, o menino tava bem, tava de boa, acabou falecendo do nada. Ó, pai. E aí você me pergunta, Fernanda, quais as causas da morte do menininho? e eu te respondo, problemas gastrointestinais. Só que na época a questão é, ninguém duvidou, ninguém questionou, ninguém ficou tipo, ué, gente, será que não é ela? Todo mundo que cruza o caminho dela morre, mas ela tá de boa. O casamento do James com a Mary tava tão forte que os dois ficaram mais juntos ainda e ela acabou engravidando do James. Nesse mesmo período, a mãe da Mary, a avó daquele primeiro bebê que ela tinha, lembra? A mãe da Mary acabou adoecendo e ela teve que voltar pra casa da mãe pra, tipo, cuidar dela. 9 dias depois que a Mary chegou na casa da mãe pra tomar conta dela, a senhora faleceu. A mãe da Mary acabou por falecer também. Como que deve ter acontecido, não é mesmo? Mas enfim, os vizinhos ficaram tipo, gente, a mãe da Mary tava mal de saúde, mas não tava tão mal no nível de, tipo, uma semana já falecer. Mas no final das contas foi isso que aconteceu. A Mary acabou por matar de fato a sua mãe, né? A gente não pode garantir, mas a gente acha que aconteceu. E o mais engraçado de tudo é que ela vasculhou tudo que tinha na casa da mãe dela, pegou todos os pertences valiosos. A filha dela também, que tava lá há um tempo, buscou ela também e voltou pra casa do James. Já vimos que essa Mary não gosta de ter pessoas à sua volta. Nossa. Um ano depois, em abril de 1867, aquela única filha sobrevivente dela acabou falecendo também por problemas gastrointestinais. Na mesma época também, 3 filhos do James, do marido dela, que não eram filhos dela, mas enfim, 3 filhos do cara que ela tava junto, do marido, estavam tendo crises estomacais também, espumando, vomitando, passando muito mal. Enfim, por quê, né? 2 dessas 3 crianças, mais a filha dela, acabaram falecendo também dessa febre gástrica. Enfim, acho que aí vocês já perceberam que essa mulher tá envenenando todo mundo e ela tá tirando a vida de todos. E o pior pra mim é que ela cuida da pessoa, ela fica olhando pra pessoa, tipo, envenenando ela, olhando no olho dela, sabendo que ela vai falecer. E tipo assim, muitas das vezes, né, 11 vezes foram de fato os filhos dela. Enfim, loucura 100%. A Mary, não sei como, pai amado, engravidou novamente. E assim que a criança nasceu, tipo assim, menos de 1 ano, antes da criança completar 1 ano de idade, a Mary envenenou a própria filha que tinha acabado de nascer. Dessa vez o marido dela, o James, já tava meio desconfiado, porque ele entendeu e viu que, tipo, nossa, todo mundo que cruza o caminho da minha mulher falece, o que que deve ser? Ele acabou descobrindo também que a Mary tava desviando o dinheiro do banco, fez os filhos dela trabalharem, tipo, em casa e, enfim, se separaram na hora. Ele ficou bem bolado, expulsou ela de casa e mandou ela morar na rua. Depois disso, a Mary na rua, ela começou a falar de novo com uma amiga de infância que ela tinha. Esse amigo de infância dela tinha um irmão, ele era viúvo e tinha 2 filhos. O nome dele era Frederick Cotton. Inclusive, Cotton é o nome dela, afinal, né? Porque foi o último marido dela. O Frederick tava precisando de uma governanta e quem se candidatou ao trabalho? A nossa não querida Mary. Como vocês devem imaginar, a Mary acabou seduzindo também o pobre Fred e eles acabaram tendo um relacionamento. Mas aí que entra aquela história. Vocês lembram daquele amante que eu falei pra vocês? Ela descobriu que ele tava, tipo, solteiro dessa vez e morando, tipo, pelas redondezas. Não demorou muito pra Mary convencer o Frederico, né, o Frederick, a se mudar pra perto do antigo amante dela. E aí que a coisa ficou louca, porque a Mary ficou dividida entre o antigo amante e o relacionamento dela. Enfim, ela tava com 2 ao mesmo tempo. A Mary engravidou e a gente não sabe se é de fato do Joseph ou do Fred, mas adivinha o que aconteceu? A criança também chegou a falecer. Por quê, né? Não só a criança faleceu, a própria filha dela, quanto o Fred, o namorado, namorido dela, um dos filhos do Fred, o amante dela, que se envolveu na história do nada, não sabemos por quê, e até mesmo a sua melhor amiga de infância, irmã do Fred, que conseguiu o trabalho de governanta dela. Enfim, sem amor à vida que essa mulher tinha, nenhum. Ela tava literalmente viciada em matar. Nessa história toda, a única pessoa que tinha sobrado, que tinha de fato sobrevivido, foi o Charles, o pequeno Charles, um bebezinho, que era o filho do Fred também. O Fred tinha 2 filhos, ela acabou com um e agora tinha outro. Mas não satisfeita, ela também acabou com a vida do bebê. O Charles, esse bebê, foi a última vítima dela, porque graças a Deus ela tava numa mercearia quando ela tava falando mal do bebezinho. Como é que você fala mal de um bebê? Mas enfim, ela tava falando mal da criança de uma maneira meio esquisita e a dona da mercearia ficou tipo, nossa, que negócio estranho, não sei o que, e comunicou para um policial que era amigo dela, que foi lá e desvendou todo o mistério. Descobriu que ela tava de fato envenenando pessoas e todo mundo com arsênico. Já deu pra perceber que toda a história das mulheres que a gente traz aqui nesse canal Amam arsênico. amam arsênico. Nossa, o envenenamento com arsênico
É moda, é trend, moda da virou trend do negócio. A Mary foi detida e levada a julgamento. Esse julgamento durou mais ou menos uns 3 dias e ela foi condenada à morte. Ela foi condenada pela morte dos seus 11 filhos, 3 maridos e 2 amantes. Mas no final das contas foram mais de 20 pessoas total. A Mary foi executada no dia 24 de março de 1873 e usaram a forma de, como é que eu posso falar? Enforcamento mesmo. Tinham mais ou menos 50 pessoas na plateia assistindo ela ser enforcada. E relatos dizem que ela tava, tipo, séria, serena e, tipo, sem ligar pra nada. Bem tranquilo, né, querida? Mas enfim, gente, a história da Mary vai ficando por aqui. O que vocês acharam dessa pessoa? Me deixe saber aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo. Meu canal de vlogs tá aqui em cima. E é isso, um beijo, fiquem com Deus, fui!